O crescimento da parcela de brasileiros que se declaram evangélicos perdeu força pela primeira vez desde 1960. E isso é o que revelam os resultados preliminares sobre religiões no censo de 2022, divulgados hoje pelo IBGE. A gente tem uma lâmina aí para colocar na tela para a gente ver como é que estão esses números aí. Síria, leia ali por gentileza, está na tela ali, ó. Pois Olha lá, é, olha religiões no só. Brasil. Esse estudo mostra aí que o catolicismo, né, religião católica, apostólica romana, está aí com 56,7% das pessoas entrevistadas dizendo, né, que são católicas. Aí as evangélicas vêm ali com 26,9%, espírita 1,8%, umbanda e candomblé 1%, tradições indígenas 0,1%, outras religiões 4%, né? Pessoas que declararam não terem religião, 9,3%, e tem também aquelas pessoas que não quiseram falar ou disseram não saber, né? Não quiseram se comprometer ali na declaração, que corresponde a 0,2%. Portanto, essa é a situação, o mapa, né, das religiões no Brasil, de acordo com dados divulgados pelo censo do IBGE, isso referente a 2002, né? E aí, segundo o órgão, ou melhor, 2022, né? 2022 está logo aqui, há 3 anos, né? 2002 está lá atrás. E segundo o órgão, gente, 26,9% dos brasileiros se declaravam evangélicos em 2022, contra 21,7% em 2010. O avanço é de 5,2 pontos percentuais, abaixo da alta de 6,5 pontos registrada entre os censos de 2000 e 2010. E primeira desaceleração na tendência de crescimento, isso em 62 anos, hein? Pois é, a parcela de católicos recuou 65% em 2010 para 56,7% em 2022, dando continuidade à tendência de perda da força da religião no país, que neste censo mostra maior diversidade religiosa, a maior, inclusive, diversidade religiosa da história do Brasil. Pois é, e como parte desta maior diversidade, né, os adeptos da Umbanda e Candomblé mais do que triplicaram, gente, entre as duas edições mais recentes do censo, passando de 0,3% da população para 1%. Né, números altos aí de 526 mil fiéis para 1.800.000. Também cresceu o número de brasileiros que se declaram sem religião, né, que passaram de 7,9% para 9,3%, somando quase 16 milhões e 500 mil pessoas. O censo 2022 mostra ainda um avanço das outras religiosidades de 2,7% para 4%. Neste grupo estão incluídos praticantes do judaísmo, islamismo, hinduísmo, budismo, católicos, ortodoxos, testemunhas de Jeová, entre outras expressões de religiosidade, como os brasileiros que se declaram cristãos. O censo registra também um pequeno declínio do espiritismo, de 2,2% para 1,8%. Pois é, para analisar estes dados que a gente trouxe aqui, a gente conversa agora com a professora do curso de Direito da Estácio, pesquisadora Caroline Leal Ribas. Caroline, boa noite para você, seja bem-vinda aqui ao Tempo News. Boa noite. Como que, para começar a nossa conversa, né, como que você analisa, então, Caroline, o crescimento aí das pessoas que dizem evangélicas, mas é um crescimento, na verdade, abaixo do que era o esperado, né? E, por outro lado, tem aí uma queda no catolicismo, mas é uma queda aquém do que era esperado também, né? Sim, eu acredito que durante muitas décadas a gente observou uma ascensão constante das denominações evangélicas no Brasil, especialmente das vertentes pentecostais, né, que lograram uma capitalização significativa nos territórios que antes eram hegemonicamente católicos. E essa expansão também se deu em paralelo à maior presença da mídia, estratégias de evangelização mais agressivas e uma aproximação também das demandas sociais locais, sobretudo em periferias urbanas, né, e nas áreas mais crescentes. Mas eu acredito que entre os fatores
possíveis dessa desaceleração está no esgotamento de modelos institucionais mais retóricos, que, por suas vezes, muitas vezes, eles se mostram excludentes ou excessivamente vinculados a interesses políticos. Além disso, eu também acredito que a crescente pluralidade de valores na sociedade brasileira, em consonância também com maior acesso à informação e um espírito mais crítico às autoridades religiosas tradicionais, isso também pode ter contribuído para que algumas pessoas se afastem daquela identificação automática, né, com uma religião institucionalizada, e mesmo permanecendo espiritualmente ativas. Pois é, professor, a gente fica pensando assim que, de um modo geral, né, houve um tempo atrás em que a Igreja Católica, ela sempre teve os ritos muito ali certinhos, né, muitas vezes até missa rezada em latim, tudo falado de uma forma de difícil acesso. Houve um período em que as igrejas evangélicas tiveram um crescimento muito grande, exatamente pela linguagem, pela forma de conversar com as pessoas, o que ficou mais compreensível o que estava sendo dito. A Igreja Católica, depois de algum tempo, apareceram os padres cantores, a gente teve ali o padre Marcelo Rossi, que canta, que faz aquela festa toda ali, eles chamam da Igreja Católica Carismática, se eu estiver errado, a senhora me corrija. Renovação Carismática? Renovação Carismática, se eu estiver, né? E essa mudança toda, a gente imaginava que estava tendo realmente, foi uma surpresa, ao que tudo indica, essas mudanças não terem acontecido dessa forma tão proeminente como se esperava, né? Sim, eu acredito que, a depender, né, da gestão que a gente tem, por exemplo, né, a gestão do Papa Francisco, isso acabou que exerceu um papel muito significativo na contenção de uma queda mais abrupta da adesão ao catolicismo do Brasil, por exemplo. E eu acho que o Papa, a representação da instituição católica, né, da instituição de alguma vertente religiosa, quando enfatiza mais em questões sociais, né, como, por exemplo, o Papa Francisco, né, questão da pobreza, do meio ambiente, questão dos direitos humanos, isso acaba que aproxima mais a vertente, por exemplo, do cristianismo, né, a vertente católica, de pautas mais contemporâneas e urgentes, que muitas vezes são negligenciadas, né, são instrumentalizadas por outros grupos religiosos, grupos políticos dentro da nossa sociedade. Professora, boa noite. Eu tenho uma pergunta em relação ao segmento dos evangélicos. Apesar deles terem registrado o maior patamar da história nesse último censo do IBGE, houve uma redução, uma desaceleração no crescimento dessa população no Brasil. E o que a gente percebe, que muitos articulistas têm tratado, é que existe uma tendência de tentar atacar exatamente o grupo mais jovem, né? Então, o surgimento de igrejas que seguem tendências mais jovens, o TikTok, palavras americanizadas, a senhora vê esse movimento das churches como uma resposta e também uma tentativa de preencher essa lacuna dos jovens, que são esses que mais se declaram sem religião? Isso é verdade. Eu também acredito que tem um fortalecimento aí de discursos mais identitários mesmo, que buscam resguardar, valorizar, muitas vezes, igual eu falei, né, as heranças historicamente marginalizadas, né, como grupos mais vulneráveis, que sempre vem lutando contra o preconceito, contra a sua invisibilidade. Então, eu acho que a ascensão, né, desses grupos representa um discurso religioso de dogmas que antes eram esquecidos pela sociedade. Agora, professora, pela primeira vez, né, esses dados aí, esse levantamento trouxe um crescimento de outras religiões também, né? Apareceram muitas pessoas dizendo, né, que não estão ligadas nem ao catolicismo, nem frequentam ali igrejas evangélicas, né? Como explicar essa mudança? Essa pergunta é muito legal. Eu acredito também que o crescimento de outras religiões no Brasil, como a gente vê religiões de matriz africana, o espiritualismo, crenças orientais mesmo, né, como uma espiritualidade alternativa, isso pode ser compreendido dentro de um contexto mais amplo de pluralização do campo religioso.
como se fosse uma reconfiguração de identidades espirituais. A gente vê que hoje, na contemporaneidade, a sociedade brasileira, assim como em outras partes do mundo, ela passa por um processo de individualização da experiência religiosa. Essa religiosidade institucionalizada, ela acaba perdendo espaço para trajetórias espirituais mais personalizadas, mais individualizadas, muitas vezes até mesmo sincréticas, né, fluidas, baseados mais em experiências subjetivas. E também eu vejo que tem uma relação com esses discursos mais identitários mesmo, né, que buscam resguardar, buscam tentar valorizar aquelas áreas, né, aqueles grupos que foram historicamente marginalizados, né, colocados à margem da sociedade, que sempre buscaram uma visibilidade, lutaram contra o preconceito e contra a sua invisibilidade na sociedade brasileira. A gente vê muitas vezes aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, de onde a gente fala aqui, a gente vê muitas igrejas católicas em locais, né, em bairros mais ricos, em bairros espalhados por toda a cidade, mas a gente entra em comunidades, de modo geral, raro você ver uma daquelas igrejas, né, maravilhosas, grandes, católicas ali no meio de uma comunidade, de uma favela. É muito difícil ver, mas sempre tem uma igreja ali, né, uma igreja universal do Reino de Deus. Essas igrejas evangélicas sempre estão lá. Em qualquer lugar que você vai, você vê ali um templo religioso. Você acha que essa forma de acesso também, ela pode interferir de um modo geral? No acesso mesmo, a pessoa pode chegar ali à igreja, muitas vezes uma pessoa que está com uma roupa mais humilde tem até vergonha de entrar num templo religioso. Pegar alguns exemplos aqui, a Igreja da Boa Viagem, um templo, parece um castelo, a pessoa se sente até intimidada para entrar ali. No entanto, a pessoa para entrar numa casa ali, num cômodo, com algumas cadeiras, onde ela pode sentar, tem um copo d'água, ela se sente mais à vontade. Isso tudo, de certa forma, cativa ou não as pessoas a permanecerem nessas religiões, né? Isso é verdade. Geralmente as pessoas tendem a ir para uma religião, né, para algum local onde que elas se identificam. E isso eu acho que, dependendo aí da vertente da igreja, né, do local também, do bairro, isso pode contribuir para que fiéis que antes estavam em um processo de distanciamento, eles possam se reconectar com a fé católica, né, com a fé cristã ou qualquer outro tipo de vertente religiosa, que pode ser representado por diferentes autoridades. E isso pode se aproximar mais do que ela espera, né, para a sua espiritualidade. Pois agora, professora, também cresceu, esses dados trouxeram para a gente aí alguns números que chamam a atenção, né? O número de brasileiros que se declaram sem religião, né? Esse número passou aí de 7,9% para 9,3%. Quando a gente soma isso aí tudo, dá mais de 16 milhões, quase 16 milhões e 500 pessoas, né? Como que a gente pode explicar isso, né? Qual que é a explicação que tem para essas pessoas? Criaram mais coragem de falar realmente, que não tem ligação com nenhuma religião? Qual que é o fato que está por trás disso? Isso é um dado também bem interessante. Eu acredito que o fortalecimento de outras religiosidades ou esse aumento da parcela da população que se declara sem religião ou que é adepta, né, a algum tipo de espiritualidade alternativa, isso daí pode demonstrar uma reconfiguração da vertente social mesmo, né, da agenda política, do que elas esperam mesmo, de como que elas possam ser recebidas pela sociedade. Então, a partir do momento que você vê que você se identifica com uma outra espiritualidade, isso se configura mais no seu discurso individual, saindo daquela caixinha que a gente tradicionalmente é colocado para tentar seguir, até mesmo com relação às nossas heranças culturais. Esse individualismo, ele é fortalecido, e isso é uma forma de as pessoas se identificarem mais com grupos parecidos, com ideologias políticas, ideologias filosóficas, econômicas, que mais têm uma configuração com o que elas realmente, de fato, acreditam. Tá certo. Professora Caroline Leal Ribas, que é professora do curso de Direito da Estácio, muito obrigada por atender o nosso chamado, muito obrigada pelos esclarecimentos. Uma ótima noite e até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigada, boa noite.